Hoje você vai descobrir como curar a ferida do pai e como essa relação não curada afeta diretamente os seus relacionamentos, segundo as constelações familiares de Bert Helling. Quando nós temos muitas questões com o nosso pai, seja crítica, julgamento ou às vezes pena, dó, olhamos para ele como alguém fraco, alguém fracassado, tudo isso dificulta as nossas relações no mundo. E aqui hoje você vai compreender como essa relação com a figura paterna influencia diretamente nas nossas relações, sejam relações afetivas, profissionais, de amizade, em todas as relações de todas as esferas. E como fazer esse movimento de curar essa ferida e tomar o pai, para que assim você possa ter relações mais leves e mais saudáveis. Se você é nova por aqui, está chegando agora, eu sou Joyce Castanon, mentora sistêmica e ajudo mulheres a transformarem tudo que elas viveram em um legado que impacta vidas, com o método Tríade da Autoridade, um método que alinha essência, posicionamento e ação. Primeiro nós precisamos entender que o pai é a nossa primeira referência interna do masculino. Então, quando existe uma ferida com essa relação, isso traz algumas implicações nas nossas relações, tanto relações afetivas, quanto na vida prática, no que tange ação e prosperidade. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é essa referência interna do masculino. Nós, enquanto mulheres, nos relacionamos com essa figura do pai, trazendo as características para o nosso mundo. Então, aquilo que nós experimentamos na relação com o pai se torna uma referência do que seja o masculino para nós. Então, como nós experimentamos essa relação com o pai, a gente inconscientemente guarda isso, traz isso para o nosso inconsciente como sendo aquilo que é a nossa referência de relação com o masculino, e aí na vida adulta nós projetamos isso nas nossas relações. Vou explicar, calma. Como que funciona isso nos relacionamentos afetivos, né? Nos relacionamentos amorosos? Quando existe uma ferida com essa figura paterna, com esse pai, temos o quê? A tendência de atrair parceiros ausentes, frios, distantes. Assim como a gente viveu isso, experimentou isso, sentiu isso na relação com o nosso pai, nós inconscientemente buscamos e espelhamos nos parceiros afetivos a mesma relação. Então, a mesma dor, a repetição da rejeição, a repetição do abandono, a repetição da frieza, entende? Então, a referência interna masculina faz com que, de forma inconsciente, eu busque esse mesmo padrão de comportamento nos homens com os quais eu me relaciono. Então, esse é o impacto nas relações afetivas. Então, nesse contexto, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade de confiar, de me entregar e de me abrir inteiramente para essa relação e para o amor. E isso tudo acontece porque, de uma forma inconsciente, o que nós buscamos é consertar essa relação com o pai. Então, eu tenho um modelo que eu registrei internamente como sendo um modelo de homem, um modelo de masculino. Conscientemente, eu busco outras coisas. Então, se o meu pai era distante, era frio, era agressivo, eu vou buscar, conscientemente, eu digo que eu quero. Só que inconscientemente, eu busco aquilo que eu conheço e não aquilo que eu não conheço. Eu não conheço uma pessoa ausente, presente, amorosa, carinhosa,
calorosa, o que eu vou buscar? Eu não conheço isso. Então, conscientemente, eu digo que eu quero essas coisas. Mas no meu inconsciente, eu busco pelo conhecido. E, de uma maneira, num posicionamento infantil, eu me relaciono com alguém parecido porque eu busco consertar aquela relação no meu parceiro. Então, tudo que eu experimentei que eu não foi legal na minha relação com o pai, enquanto eu não curo essa relação, eu busco nas minhas relações afetivas fazer uma correção daquilo que eu experimentei. Então, é por isso que eu preciso olhar para essa ferida e trabalhar essa questão de forma a curar essa ferida emocional que existe com a figura paterna. Já na vida prática, quando a gente olha para a vida prática, ação e prosperidade, o que acontece, quais são as consequências dessa ferida? O que essa ferida com o pai, essa dor, essa desconexão com esse vínculo paterno gera para nós na questão prática do dia a dia, da vida, do crescimento profissional, né? Como um todo, e das demais relações. Seja lá qual for a situação que gerou um conflito nessa relação, ocasionando uma ferida e um rompimento desse vínculo interno emocional, né, que é uma ferida emocional, então houve um rompimento. Qualquer coisa que possa ter acontecido que ocasionou isso, traz o quê? Uma dificuldade na vida adulta de coragem e posicionamento. Me falta uma energia de coragem para a vida, de coragem para ir para o mundo, coragem para me arriscar, de me posicionar, de estabelecer limites, de tomar decisões. Toda essa energia que nos move vem dessa relação com o pai. Então pensa que é como se você tivesse um nível de combustível alto. E aí, quando você precisa fazer as coisas, você consome esse combustível. Quando nós temos uma ferida com o pai, é como se esse combustível não chegasse. Então, o combustível que me leva para o mundo, que me leva para a vida, para a ação, para a decisão, para posicionamento, para estabelecer limites, eu não tenho. Então, eu tenho essa dificuldade com isso. E isso ocasiona também uma dificuldade de sustentar relações. E quando eu falo sustentar relações, eu falo de uma maneira mais abrangente. Sustentar relacionamentos afetivos, tanto quanto sustentar relacionamentos profissionais, de amizade. Existe uma dificuldade de confiar, uma dificuldade de se entregar, uma dificuldade em se arriscar. E isso também a gente projeta nos nossos projetos. Então, eu também tenho dificuldade em sustentar projetos. Então, é aquela pessoa que começa, mas não tem energia para ir adiante. Começa e para, vai até um certo ponto e entra em estagnação. Por quê? Porque falta energia. Então, são pessoas que procrastinam muito. Então, a procrastinação está muito ligada à energia paterna, a esse vínculo com o pai. Percebe o quanto é importante a gente reconhecer, olhar, trabalhar, curar essa ferida e restabelecer esse vínculo com o pai. Essa ferida paterna, essa dificuldade com a relação com o pai, também bloqueia o quê? O nosso fluxo de prosperidade e o reconhecimento. Então, eu tenho dificuldade em prosperar, em crescer, em fazer dinheiro e tenho dificuldade em sentir, em perceber reconhecimento em todos os níveis. Já que o pai representa um movimento para o mundo. Se eu não tenho essa energia de movimento para o mundo, eu tenho um bloqueio no meu fluxo de prosperidade e, consequentemente,
em reconhecimento. E aí, quando a gente faz esse movimento para curar essa ferida, quando a gente trabalha essa questão, esse vínculo com o pai e cura essa ferida, o que acarreta é uma mudança nos resultados que a gente tem na vida. Então surge o quê? Surge mais leveza e força nos relacionamentos afetivos para a gente amar sem tanta cobrança. Não só nos relacionamentos afetivos, mas nos demais relacionamentos a gente consegue ter mais leveza e sem exigir tanto do outro. Por quê? Porque a gente consegue entrar num equilíbrio entre o dar e o receber, que antes, com uma ferida, isso é desequilibrado. Eu estou sempre precisando de mais, de mais, de mais. Ou eu estou sempre dando de mais, de mais, de mais. Então não existe um equilíbrio. Então, para que esse equilíbrio nas relações aconteça, eu preciso trabalhar e curar essa ferida com o pai. Eu preciso tomar essa energia do pai. E, consequentemente, as relações se tornam o quê? Mais equilibradas. Uma vez que existe esse equilíbrio entre o dar e o receber, sem eu me dar tanto e sem eu cobrar tanto, vai acontecer o quê? Menos dependência emocional, menos carência. Porque carência, o que nada mais é do que falta. Então, quando eu estou em falta, eu exijo muito do outro. Eu passo a depender do outro. Que, na verdade, o movimento nas relações não é de dependência, deveria ser de precisar. Precisamos de um parceiro, precisamos de alguém do nosso lado. Então, o movimento é eu preciso de você e não eu dependo de você. E aqui está um ponto importante que eu gosto de salientar, é que quando você escuta mulheres que falam, eu não preciso de homem, quando existe esse posicionamento, pode olhar que existe uma ferida, algo na relação com o pai. Por quê? Porque precisar é o que é normal. O que eu não posso é depender, mas precisar é algo que faz parte, é intrínseco da nossa natureza, né? Nas nossas relações. Precisar de alguém, precisar de uma pessoa. E quando essa dinâmica com o pai, quando a gente tem um pai integrado dentro de nós, a gente se sente o quê? Inteira. E aí a gente pode atrair relações mais maduras e não relações baseadas em dores infantis. Então, se eu integro as duas partes de mim, que é pai e mãe, eu tenho as duas partes, eu não estou buscando uma parte no mundo, eu já sou inteira. Então eu busco coisas que somam e não que me completem, porque eu já sou completa. Então, uma vez que eu faço esse caminho de cura dessa relação com o pai, de tomar essa energia paterna, como nos colocou bem Bert Helling nas constelações familiares, quando eu faço esse movimento, eu fico inteira. E inteira eu posso ter relações saudáveis, posso ter relações mais leves, mais maduras, sem dependência, sem carência. Então, com esse masculino interno forte, eu ganho confiança, eu ganho ação e posso prosperar. Então, é uma figura, o pai é uma figura muito importante na nossa vida, assim como a mãe. Então, nós precisamos trabalhar as questões que existem nessa relação com o pai. E aqui vamos entender então como que a gente trabalha essas questões, como nós podemos curar essa ferida com o pai e fazer esse movimento que Bert Helling chamou de tomar os pais, que é um movimento ativo, não é um movimento passivo de receber só. É um movimento de receber e fazer algo além. É um movimento ativo. O movimento de tomar o pai, tomar mãe, é um movimento ativo. A ferida com o pai não se cura exigindo dele o que ele não pôde, não conseguiu nos dar. Então, isso significa dizer que
tudo aquilo que a gente sente que faltou, não vai ser cobrando, esperando que ele nos devolva, que ele nos entregue, que nós vamos conseguir fazer com que essa ferida se cure. Então, o movimento de curar essa ferida paterna, de tomar o pai, não é um movimento de exigência, muito pelo contrário, é um movimento de um sim profundo. Isso significa o quê? Mudar a forma como nós internamente nos relacionamos com essa ausência, com essa rejeição ou com esse comportamento que nos gerou dor. Então, não é um movimento de cobrança e exigência. O movimento de curar a ferida é um movimento de mudar a forma como eu enxergo essa relação. Segundo Hellinger, o caminho é um movimento de alma. Então, nós precisamos estar abertos a esse movimento, que é um movimento muito mais profundo. E aqui eu vou descrever esse movimento, para ficar mais fácil o entendimento, em 4 passos. Então, dentro desses 4 passos, o primeiro, o que é? Reconhecer o pai como ele é. O que significa isso? Parar de negar, de julgar ou esperar um pai perfeito. Nós precisamos olhar para esse pai e entender que ele é e foi exatamente e somente aquilo que ele pôde. E que, como um homem, ele tem suas falhas e suas limitações. Ele é luz e sombra. Ele tem erros e acertos, virtudes e defeitos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar, conseguir enxergar esse homem, esse pai, tal qual ele é. Sem expectativas e sem julgamentos. Eu queria que ele fosse mais presente, eu queria um pai que fosse mais carinhoso, eu queria um pai que me desse mais segurança, entende? Então, sem críticas, sem julgamento. Quem ele é? Ele é aquilo. Ele foi ausente, ele foi grosso, ele não proveu, eu não consegui sentir segurança, confiança no meu pai. Não importa, eu tenho que olhar e reconhecer ele tal qual ele é. E aí a gente vai para o segundo movimento, que é tomar esse pai no coração. E o que é esse movimento de tomar o pai no coração? É relembrar que sem ele, você não teria vida. Então, o foco tem que sair do que faltou para aquilo que é essencial. E o que é essencial? A vida que chegou através dele até você. Então, a vida vem de longe, de muitas e muitas e muitas gerações, atravessa os nossos pais e chega até nós. Então, esse é o movimento que eu preciso fazer, reconhecer, relembrar que eu só estou aqui graças a ele. É porque a vida veio através dele que eu hoje estou aqui. E aí, nesse processo, né, que seria, vamos dizer, um terceiro passo, eu devolvo aquilo que não é meu. Deixo com ele aquilo que é dele. O que significa esse movimento de eu deixo com ele aquilo que é dele? Todas as dores, todas as críticas, todos os julgamentos, todos os fracassos, todos os desencontros, tudo que é dele eu deixo com ele. Porque eu fico e recebo aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante, que é a vida. E os comportamentos, as dores, os fracassos, tudo isso eu deixo com ele. Então eu recebo aquilo que é importante, aquilo que é essencial, e o demais eu deixo, entrego com ele, deixo para ele. Porque quando eu olho para o meu pai com críticas, eu não estou reconhecendo que ele me deu o mais importante, que é a vida.
Quando eu olho para o meu pai com crítica, com julgamento ou com dó, eu não consigo perceber o quão grande ele é em relação a mim. E que foi através dele que a vida chegou até mim. Quando eu olho para o meu pai com julgamento, com crítica ou com dó, com pena, eu inverto os papéis. E aí o fluxo da vida não consegue chegar. Ele precisa estar assim para que ele venha. Então, olhar para o pai com julgamento ou com pena, com dó, é um olhar de arrogância. É se arrogar maior. E quando nos arrogamos maior que os nossos pais, nós impedimos que esse fluxo chegue. Porque se eu sou maior que ele, então eu preciso me colocar no meu lugar. Para que essa fonte de energia, de vida, de energia vital possa chegar até mim. E aí, nesse movimento, eu faço o quê? Eu agradeço pela vida que eu recebi. E aqui é esse ponto de virada. A vida chegou até mim através, junto do meu pai e da minha mãe. E isso que chegou até mim é suficiente. Então eu passo a olhar para essa relação, para esse vínculo, como sendo suficiente. Eu deixo as críticas e deixo as exigências. Uma vez que eu consigo reconhecer que esse homem é um homem comum, cheio de defeitos e cheio de virtudes, com os seus defeitos e com as suas virtudes, que não é uma pessoa perfeita. Então eu reconheço, relembro que eu só estou aqui graças a ele, que foi através dele e da minha mãe, que foi possível que eu estivesse aqui hoje. Que sem essa união, sem esse pai, eu não estaria aqui. E fosse qualquer outro pai que fosse, não seria eu aqui. Então, quando eu faço esse movimento, e aí eu devolvo os comportamentos, eu não entro num movimento de valor, de juízo de valor sobre os comportamentos, sobre a história dele, se ele fracassou, se ele teve sucesso, se ele foi fiel, se ele foi infiel, se ele era bom ou mal, agressivo ou não, se ele foi ausente ou presente. Eu não entro nisso, eu deixo com ele os comportamentos que cabem a ele e trago o essencial, que é a vida. Então, nesse movimento, quando eu tomo a vida que chegou até mim, sem reservas, sem exigências, eu curo essa ferida e essa ferida se transforma em força. É através desse movimento que eu ganho força. Força para estar no meu lugar, força para ir para a vida, força para fazer, força para crescer, força para prosperar, para fazer dinheiro, para tomar decisões, para me posicionar. Somente nesse lugar eu encontro força. Quero aproveitar então para te fazer um convite especial. Vou deixar aqui na descrição um link com um workshop que eu fiz, que é exclusivo das minhas mentoradas, chama A Fonte da Riqueza. É um workshop que trata exclusivamente dessa energia paterna, dos impactos que tem na nossa vida e tem uma dinâmica sistêmica muito profunda ao final do workshop, para você poder fazer esse primeiro movimento, começar a trazer um pouco mais de consciência e fazer um movimento interno que seja um movimento de alma. Então, uma dinâmica sistêmica pode produzir efeitos de constelação. Então, é um movimento muito profundo que nós trabalhamos com o movimento de alma. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com o workshop, que é um material exclusivo que eu estou liberando aqui para vocês agora nesse vídeo. Eu aconselho que você dê esse primeiro passo se você quer fazer essa reconciliação, fazer essa cura para que a sua vida realmente possa
crescer e prosperar, porque sem pai não existe crescimento profissional, não existe crescimento, abundância financeira, não existe boas relações. Toda a nossa base está nessa relação com o pai. Então eu vou deixar aqui o link e eu te convido. Então, resumindo aqui tudo que nós conversamos hoje, curar a ferida do pai, ou seja, esse movimento de tomar o pai, é o quê? Nada mais é do que tomar a vida que veio através dele, que nós recebemos dele, sem lutar e poder assim assumir o nosso próprio lugar de força. Porque quando a gente tem o pai integrado, o pai e a mãe integrado dentro de nós, quando nós temos essas duas energias, nós voltamos para o nosso lugar, entramos em ordem. E só nesse lugar, nesse nosso lugar, nós temos força. E aí isso se reverbera em toda a nossa vida, nos relacionamentos, porque quando nós integramos pai e mãe em nós, é que nós conseguimos nos abrir para os relacionamentos adultos, né? Para um amor verdadeiro. Então é um movimento de crescimento. É um movimento que nos leva para o mais e para a prosperidade. Então, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer fazer mais dinheiro, se você quer ter relações mais prósperas e saudáveis, você precisa fazer um movimento de reconciliação com o seu pai. Não esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda pra caramba o canal, e me seguir, se você ainda não me segue, para não perder nenhum conteúdo. Toda terça-feira sai vídeo novo aqui no canal, então já me segue, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Deixa aqui nos comentários aquilo que mais reverberou em você, compartilha isso comigo que eu vou gostar muito de ouvir você. E não esquece de compartilhar com alguém que você sabe que precisa também curar a relação com o pai. Nos vemos então na próxima terça-feira.